alerta para a saúde renal de cães e gatos, dos pets. E nós vamos conversar nesta manhã com o Dr. Guilherme da Vet Center para entender um pouco melhor essa questão da saúde renal dos pets. Muito bom dia, Dr. Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes. Muito bem, Março Amarelo é um mês aí de alerta para a saúde renal. Quer dizer que os gatos e cães também têm problemas renais? Tem bastante, tá? A gente estipula que cerca de 10% da população vai chegar à doença renal crônica conforme a idade vai se passando. 10% doença renal crônica? Exatamente. O que é essa doença renal? Como é que ela se manifesta nos cães e gatos, especialmente? Então, é muito importante a gente ressaltar que a doença renal crônica, principalmente, que é uma doença invisível, tá? Muitas das vezes ela não aparece sinais clínicos, né? Ela começa normalmente com o animal tendo que beber um pouquinho mais de água, fazer um pouco mais de xixi, e daí é muito importante a gente realizar os check-ups preventivos para ver como é que está essa questão da função renal, né? A doença renal crônica ela é uma doença que, como o próprio nome diz, é uma perda da função com o passar do tempo, né? A gente começa a perder essa função renal, gerando uma doença irreversível. Doença irreversível. Exatamente. Em determinado momento isso não tem mais o que fazer e leva ao óbito do animal. Muitas vezes leva ao óbito do animal, sim. Tá? Uhum. É uma doença que ela é irreversível e ela é sempre progressiva, então ela vai tender sempre a piorar. Muito bem. E como é que a gente percebe? Então, o doutor Guilherme já falou aí que um dos fatores de percepção é que, de repente, o animal começa a tomar mais água, fazer mais xixi, enfim. Esse é um dos principais fatores aí que a gente percebe? Exatamente. O principal indicativo, normalmente, ele aparece 1 ano antes da gente ter a alteração sanguínea. Tá? Então a gente percebe que o animal está começando a beber mais água, está fazendo um pouco mais de xixi, está emagrecendo, tá? Às vezes está perdendo um pouco da atividade diária. Então o animal que sempre foi ativo, brincalhão, começa a ficar um pouco mais triste, né? Começa a ficar um pouco mais magro. E daí que entra a questão dos check-ups preventivos para a gente ver como é que está essa saúde renal. Isso é possível, conforme você falou aí, é possível você identificar através de exame sanguíneo. Exatamente, mas não só o exame de sangue, tá? Então, assim, o exame de sangue é bem importante a gente ressaltar também que ele só aparece quando 75% da massa renal já foi comprometida, tá? Já é tarde. Já é tarde. Então, normalmente, o que nos auxilia é o exame de urina mesmo e o exame de ultrassonografia, onde a gente consegue pegar a doença num estágio mais inicial. Muito bem, vamos pegar ali pela idade de cães e gatos, em que idade mais ou menos é importante começar a fazer esse trabalho preventivo? Uhum. Então assim, a literatura ela nos orienta a fazer a partir dos 7 anos de idade, tanto para cães quanto para gatos. Tá? Mas o check-up ele deve ser feito anual como o de uma pessoa. Então fazer um exame de sangue, fazer um ultrassom todos os anos ajuda a gente a diagnosticar a doença antes dela estar em estágio avançado. E o que favorece se você identificar a doença mais cedo no pet? Qual é a vantagem? O que você consegue fazer daí para prevenir ou para fazer com que o animal tenha uma longevidade maior? Então, quando a gente consegue fazer esse diagnóstico precoce, a gente consegue trabalhar em cima de fazer uma nefroproteção. Então, a gente consegue proteger essas células a não evoluírem ao óbito. Por que a doença renal se forma nesses animais mais velhos? É porque a gente nasce com uma quantidade limitada de néfrons, que são as células formadoras e funcionais do rim. Então, conforme elas vão morrendo com o passar dos anos, essa função vai ser comprometida. Então, a gente diagnosticando antes, nós conseguimos fazer uma proteção, vamos fazer com que esses néfrons não morram, ou morram numa quantidade moderada. Isso é através de medicamento que se faz esse tipo de tratamento? Também, só que principalmente ali com o estímulo da água, do animal, da alimentação adequada, né? Mas principalmente a água, né? A água é fundamental. Muito bem, disponibilizar água para que o animal... mas é só disponibilizar ou você tem que fazer algum tipo de incentivo? Porque o animal já por si só, ele já procura água, ele é muito melhor do que nós, exatamente, né? Eles bebem muito mais do que a gente. Muito mais água do que a gente, né? Sim, entretanto a gente tem que entender e tem que respeitar as particularidades de cada espécie, né? Então o cão ele bebe água diferente de um gato, por exemplo, né? Então o cão é sempre importante a gente ter uma vasilha funda
para ele conseguir beber água de uma maneira correta. E o gato gosta muito de beber água com fonte, né? A água fazendo movimento, né? Então as vasilhas um pouco mais compridas, então para os bigodes dele entrarem na água, então isso tudo facilita, né? E logicamente ter vários potes espalhados pela casa, porque às vezes o animal é mais velhinho, ele sente dor articular, então ele não vai querer andar muito para procurar a sua água, né? Então é bem importante a gente colocar água, por exemplo, onde o animal está deitadinho, onde ele gosta mais de ficar. E é mais comum no gato ou no cachorro, ou em ambos a incidência de doenças renais? Ambos acontecem, né? Mas é mais comum ainda nos gatos, porque eles nascem porque eles nascem com ainda menos néfrons que os cães. Então eles nascem com metade da quantidade total dos cães. Tá? Então, ao longo da vida, e como um gato é um animal que ele tem uma longevidade muito grande, então tem gatos que chegam facilmente nos 17, 18 anos, então acaba que com o passar desse tempo eles acabam desenvolvendo a doença renal crônica. E alguma raça específica, tanto no gato quanto no cão, que são mais suscetíveis às doenças renais? Sim, a gente tem principalmente com as doenças renais crônicas juvenis. Então, não é só uma doença de velhinho, né? Isso também é importante a gente ressaltar. Tem animais que já nascem doentes renais, por exemplo, o gato persa. Muitos dos gatos persas, eles nascem com uma doença renal que se chama doença renal policística. Tá? Então, ele já nasceu um doente renal e a gente tem que trabalhar para sempre com aquele rim dele. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, os galgos nos cães, né? O Shar-Pei nos cães que tem uma propensão à doença renal crônica juvenil, né? O Menicum pode acontecer muito nos gatos, tá? Então, tem raças específicas a formarem doenças renais crônicas juvenis. Tudo bem, mas a principal questão aqui que se deve tomar em conta é realmente, então, fazer esse exame preventivo anualmente, para você identificar o quanto antes e poder fazer um tratamento adequado de prevenção e de manutenção também, né? Porque Exatamente. na medida, é meio que quase que natural que vai acontecer. Exatamente. Em um grau ou outro, né, vai ter alguma doença renal, mas pode evitar de repente ela se tornar crônica. Exatamente. Por isso é importante sempre consultar alguém que tenha especialização já no momento de diagnóstico. Então a gente determinou que o paciente seja um doente renal crônico, mesmo que inicial, é importante a gente fazer toda a questão, como o senhor falou, a questão da manutenção dessa doença dele, a evitar que a doença avance de uma maneira descontrolada que vai levar ao óbito do animal. E esse março dedicado aí, então, a essa questão das doenças renais, a instituição desse mês deve ser realmente em função da incidência. Isso não é algo aqui do Brasil, me parece que é algo mundial. Não, né? é mundial, né? Então, assim, acontece independente do local do mundo, né? Acontece até porque é uma doença que não tem questão de infecção envolvida, né? Então, é uma questão conforme realmente a vida vai passando, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque como seres humanos têm essa doença, né? Os animais também vão ter. Muito bem, e aí entra o papel importante, então, do médico veterinário nessa questão da prevenção. Como o doutor Guilherme já passou, a importância de agendar uma consulta anual, né, de prevenção do pet. E ali você daí vai prevenir sobre mais questões, né, não só da questão renal, mas vai prevenir sobre outros tipos de doenças que são incidentes. Agora nós estamos falando aqui especificamente das doenças renais, afinal esse mês é um mês de conscientização sobre o assunto, mas quando você faz esse exame anual preventivo, você vai prevenir sobre diversas outras doenças. Exatamente, a gente com um check-up muito simples, como por exemplo check-up de sangue, um ultrassom, nós conseguimos detectar muitas alterações, né? Então assim, até alterações cardíacas, né? Então assim, que também é uma outra coisa que acontece comumente com o passar dos anos, né? Então é sempre importante levar o animal no veterinário mesmo para a gente fazer um exame físico de qualidade, pedir exames complementares, né? Tanto de imagem quanto sanguíneos, para a gente conseguir identificar as doenças antes delas chegarem num rumo fatal. Pois é, e aí entra também a importância, certamente, da alimentação dos animais, né? Porque muitas pessoas acabam buscando, né, ter aí um pet, um amiguinho ali para os seus, mais um membro da família, né? Que acaba sendo mais um membro da família, mas o cuidado com a alimentação é essencial. Buscarem uma alimentação de qualidade, e não só de qualidade, mas adequada para cada raça, para cada tipo de animal. Exatamente, até falando mesmo da doença renal
crônica, não é sempre que a gente usa alimentação renal, então a gente tem que sempre saber realmente qual que é o alimento adequado, e cada fase da vida vai ter uma alimentação adequada. Então, quando o animal é um filhote, ele vai comer uma ração de filhotes; quando ele é adulto, ele vai comer uma manutenção, por exemplo. A partir dos 7 anos, ele entra com a ração sênior, e a gente tem ali as questões das rações medicamentosas. Então, se o animal vai ter uma doença renal, ele vai provavelmente comer uma alimentação renal. Se ele tem uma doença hepática, ele vai comer uma ração própria para essa doença, até os diabéticos, enfim. Então, a alimentação é, sim, muito fundamental, até porque sempre dizem, né, que a gente é o que a gente come. Então, uma alimentação de qualidade é muito importante para a gente também fazer a prevenção de muitas doenças. Muito bem, então o objetivo da nossa conversa aqui, Dr. Guilherme, da Vet Center hoje, justamente a questão da prevenção das doenças renais nos pets. Quando a gente fala em pet aqui, é os cães e gatos principalmente, né, que são suscetíveis às doenças renais. E a Vet Center, então, está à disposição aí para também atuar nesse sentido. E como é que as pessoas localizam a Vet Center, doutor Guilherme? Então, a Vet Center fica ali na Avenida Nereu Ramos, nos fundos da Casa do Colono, ou a gente tem uma entradinha ali pela lateral na Rua Portugal, né? Ou pelo WhatsApp, telefone, estamos sempre disponível, tá? Tentando ajudar vocês. Nas redes sociais também? É só redes sociais também, Instagram, Facebook. A Vet Center presente aí nas redes sociais e presente na vida do timboense também, à disposição para você poder levar o seu pet, fazer uma análise, fazer um acompanhamento, fazer um check-up e prevenir dessas doenças renais que podem levar o seu pet a óbito e principalmente fazer com que eles tenham uma vida com uma qualidade de vida melhor durante o maior tempo possível, né? A gente viu aqui que um animal, um gato aí pode chegar a 17, 18 anos, um cão 12, 13. Isso, depende muito da conforme raça. O tamanho, a raça, né? Mas em e média... o cuidado também, né? Isso também, mas em média de 14 a 16 anos normalmente. Um cão. Um cão, né? E o gato pode ter uma longevidade um pouco maior. Gato sim, já tive paciente de 21 anos, gato. 21 anos. Chegou, como é que é? A maioridade. Maioridade. Muito bem, doutor Guilherme, um abraço, obrigado pela participação. Muito obrigado aí. Pela atenção. Muito bem, essa foi a nossa entrevista, nossa conversa, doutor Guilherme da Vet Center, que está presente aí nas plataformas digitais também. Você localiza a Vet Center e está aí à disposição para lhe auxiliar, lhe ajudar com o seu pet, e especialmente agora nessa situação no mês de março, que é o mês de conscientização das doenças renais nos pets, aliás, né? São 8h mais 22. Essa foi mais uma entrevista nessa manhã de segunda-feira aqui no Repórter Cultura. Agora nós vamos para um intervalo e o recado é da The Flash para você. Vendeu, comprou, a Flash entregou. Para sua empresa, seu e-commerce, sua vida. Variedade em transportes, rotas diárias, mais de 70 cidades atendidas em Santa Catarina e agora também em Curitiba e região. Flash, mesmo dia. Peça pela manhã, nós entregamos à tarde. Flash Go, dedicado e compartilhado. Temos a solução de transporte expresso perfeita para você chegar lá. Para saber mais, acompanhe nossas redes sociais, Flash Serviços, ou acesse flashserviços.com.br. Solicite sua coleta, cotação ou rastreie seu transporte. Fone 3382-2884. Timbó, Flash Serviços. É urgente? Chama a gente! Krambeck Instaladora na Pomeranos e Krambeck Materiais de Construção no centro parabenizam Timbó pelos 90 anos de emancipação, sempre em desenvolvimento e crescimento. 92,1 Cultura FM. Aproxima-se a celebração da Páscoa e em tempos de alvoroços e trágicos acontecimentos, nós, das lojas Sart, almejamos aos ouvintes que nessa Páscoa se renove a esperança em todos, que a prática do amor nos traga paz, que com fé renovada estejamos dispostos a servir contribuindo com a humanidade. Essa é a mensagem das lojas Hart de Indaial e Timbó, valorizando os momentos importantes das famílias. Timbó agora é 5G. A Unifique traz com exclusividade a conexão ultra rápida que vai transformar sua vida. Plano de celular com 25 GB mais o WhatsApp, o Waze e chamadas ilimitadas a partir de R$ 39,90 por mês. E cliente Unifique ainda leva os 3 primeiros meses grátis. Faça parte dessa revolução com o 5G de verdade. A conexão que nasceu aqui e está ganhando o Brasil. Visite nossa loja ou assine já em unifique.com.br.
O Jorge Krieger, da 3A Terraplanagem, parabeniza Timbó por seus 90 anos de emancipação. Jorge Krieger, da 3A, oferece serviços completos: limpeza de terrenos, colocação de tubos, macadame e muito mais. Lagoas, limpeza e manutenção de estradas. Do jeito que você gosta. 92,1 Cultura FM. A notícia em primeiro lugar. Repórter Cultura, na Cultura FM, a rádio da sua vida. 8h mais 25 minutinhos, nós voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta segunda-feira, dia 25 de março. Lembrando que hoje, 25 de março, é dia da emancipação, aniversário da emancipação política do